Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós, em seguida, vamos dar início aqui à nossa live a respeito do acordo de não persecução penal. Só estou aguardando o nosso colega Dr. Vitor Zimmermann entrar aqui e a gente já dá início à live aqui. Encaminho o convite a ele já. Vamos ver aqui. Agora sim. Boa noite, Bom, Anderson. Tudo bom? tudo bom? Eu estava aguardando ali pelo teu nome. É, Deixa eu só... Deixa eu... agora sim, acho que sim. Bom, agora, então, meu desejo de boa noite aos amigos, colegas que nos acompanham nesta noite. Desejo boa noite também ao Vitor e, e agradeço de antemão, Vitor, por ter aceito o convite para a gente trocar uma ideia aqui nesse ambiente virtual a respeito do acordo de não persecução penal. É um instituto novo, né? Como a gente vinha conversando, é um instituto novo, bastante interessante, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro no ano passado, por meio da Lei 13.964, que é oriunda do famigerado pacote anticrime. Então, acho que é algo a ser discutido, algo a ser debatido. Então, passo para te dar os teus boas noites, enfim, e a gente dar sequência à live. bom, eu é que te agradeço, né, Anderson, o convite, enfim, essa nossa amizade e colegas também de profissão há algum tempo, e principalmente para falar sobre um assunto que me interessa muito, né, que me é muito caro, que é justamente o meu tema de pesquisa, do projeto de pesquisa da dissertação do mestrado. Então, é sempre bom poder falar a respeito de uma coisa que a gente tem interesse, né, que tem o gosto pelo debate. Então, te agradeço, agradeço também a todos que estão aí nos assistindo e vamos ver se a gente consegue, nesse pouco tempo que temos, explanar o máximo de questões possíveis. Bom, pessoal, para quem não tem conhecimento, o Vitor, ele é advogado criminalista e foi meu colega, o Vitor foi meu colega na graduação, eu acabei me formando foi um ano antes, acho, Vitor, isso? Uhum. É, eu acho que sim. Eu me formei um ano antes, então o Vitor se formou posteriormente, mas também agora já advogado criminalista e posteriormente também ingressou no mestrado em Ciências Criminais na PUC. E como ele falou, o objeto de pesquisa dele inicialmente é o acordo de não persecução penal, é o Instituto Negocial. Então, por isso a ideia de nós falarmos aqui a respeito desse instituto e tudo mais. Mas antes de tudo, e aí era que eu vim te falando, né, Vitor? Acho que vale a pena a gente dar alguma pincelada, digamos assim, a respeito do pacote anticrime em si. Uhum. Porque o pacote anticrime, na verdade, ele é algo que surge no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, e que é impossível você falar de um instituto que está no pacote sem falar do pacote como um todo. Por que eu falo isso? A gente não pode deixar de abordar alguns aspectos iniciais relativos à política criminal. Embora nem eu nem o Vitor aqui, a gente não tem como objeto de pesquisa a criminologia e a política criminal, mas como atuantes na área do direito penal, na área da advocacia criminal, a gente não pode deixar de fazer alguns apontamentos em relação à política criminal que circunda o pacote anticrime. E eu começo dizendo, Vitor, não sei se tu lembra, quando o pacote foi proposto lá pelo ministro Sérgio Moro, que chamado a debater no Congresso Nacional, ele fala, entre aspas, o pacote visa efeitos práticos e não agradar professores de direito. Ou seja, ele, muito criticado que foi à época, porque ele apresentou uma das maiores mudanças legislativas no ordenamento jurídico penal, processual penal, na lei de execução penal e em outros institutos também administrativos. Ele criticado que foi quando questionado, dentre
vários momentos que foi questionado, ele diz, olha, eu não estou aqui buscando agradar professores acadêmicos, o mundo acadêmico e tudo mais, eu viso efeitos práticos. E quais eram os efeitos práticos que o ex-ministro Sérgio Moro visava ao apresentar essa grande mudança a partir da compreensão dele de mundo, de direito penal e de processo penal, única e exclusivamente, e não há como ter uma resposta diferente, recrudescer como um todo o sistema de justiça brasileiro, com aumento de penas, com mitigação de algumas garantias de direitos fundamentais, tornando o sistema mais eficientista em termos punitivistas, em termos punitivos, mais eficiente em termos de punição a indivíduos que são acusados ou condenados por práticas delitivas e que cumprem pena. Então, a gente tem um projeto de lei que é apresentado lá no ano de 2018, no ano de 2019, perdão, pelo ex-ministro Sérgio Moro, que parte unicamente da ideia da concepção dele de mundo. Ainda que se diga, não, mas na verdade ele era apoiado por grande parte da população, ele era apoiado por uma classe jurídica, ele era apoiado pelo Ministério Público Federal. A bem da verdade é que, apesar de todo esse apoio, as mudanças legislativas propostas pelo ex-ministro e ex-juiz partiam tão somente da concepção dele a respeito do processo penal, do direito penal, da execução penal, enfim, porque ele sempre deixou muito claro nos posicionamentos políticos, nas manifestações públicas dele e também até nas suas próprias decisões, o que ele pensava a respeito do sistema de justiça criminal. Então, é apresentado esse projeto de lei, que quando chega no Congresso, e isso a gente tem que fazer essa ressalva, o Congresso Nacional diz, negativo, nós já temos aqui um projeto de lei que havia sido apresentado anteriormente, e é preciso pontuar isso, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que era o PL de número 10.372 de 2018, com algumas mudanças até bastante parecidas com as apresentadas pelo ministro Sérgio Moro. Então, esses dois projetos eles são aglutinados e passam a tramitar de forma conjunta no Congresso Nacional. E a partir disso, então, depois de uma rápida tramitação do Congresso, e aí é outro ponto que a gente precisa chamar a atenção, porque a gente tem, por exemplo, alterações legislativas, e vamos deixar aqui delimitado ao campo do direito penal, do processo penal, que tramitam durante anos no Congresso Nacional. A gente tem, por exemplo, a proposta de alteração do Código do Processo Penal, que está há anos lá no Congresso. E aí, o pacote anticrime, por ser proposto pelo grande herói, pelo grande salvador da pátria, que era o Sérgio Moro. Pelo justiceiro. Tempo recorde no Congresso Nacional, sem debate com a sociedade, sem debate com especialistas na área, com especialistas na matéria, como a gente vê ocorrer em outras situações, que pessoas, sejam favoráveis ou não, são chamadas ao debate no Congresso Nacional para a exposição dos seus pontos, para a exposição de suas concepções a respeito de determinado objeto, determinada proposição legal. E isso praticamente não ocorreu em relação ao pacote anticrime. É bem verdade que foi formada a comissão de estudos ali, e aí, nessa comissão de estudos ali, a respeito do pacote anticrime, é que, por sorte, digamos assim, nós temos bons legisladores, bons congressistas, que conseguiram retirar alguns pontos, mudar outros, e inserir pontos positivos no pacote anticrime, que, ao fim e ao cabo, depois de aprovado no Congresso Nacional e sancionado, acabou não sendo, no seu todo, na sua íntegra, algo extremamente ruim, porque a ideia inicial, se você for ler o PDF lá inicial, né, doutor Vitor, se a gente for ler o PDF inicial lá, a proposição inicial do ex-ministro, era algo extremamente ruim, assim, que colocava por terra muita coisa em termos de garantias de direitos fundamentais, muitas conquistas e avanços em relação ao direito penal, ao processo penal, à execução penal. Então, por termos bons congressistas que se deram conta do que estavam ali apreciando, conseguiram inserir no pacote de crime alguns
alguns institutos positivos, alguns institutos bons, tais como, por exemplo, o Juiz de Garantias, a cadeia de custódia da prova, que são institutos que por si só dariam uma outra live, a gente poderia ficar aqui horas falando a respeito. Com certeza. Mas, dentre todos esses institutos que a gente tem como favoráveis, como bons, surge então o acordo de não persecução penal, que na verdade, eu até acho que você vai abordar posteriormente, que ele Uhum. estava lá no 95, enfim, mas surge então a inserção do 28A, que, bem trabalhado, acabou trazendo ao ordenamento jurídico brasileiro uma nova alternativa de instituto negocial. Então, em relação ao pacote de crime, como eu falei, rápidas pinceladas, mas que a gente não pode, em falando de reforma de qualquer instituto por ele, a gente não pode deixar de fazer esses breves comentários, essa análise, ainda que bastante rápida, de que é um pacote que veio ao ordenamento jurídico brasileiro e que é bem verdade que trouxe coisas positivas e coisas boas, tal como já mencionado, o juiz de garantias, a cadeia de custódia das provas e outros pontos, mas que lá na sua origem era algo extremamente maléfico, era algo extremamente prejudicial em termos de direitos fundamentais, em termos de mitigação de danos ao direito penal, ao processo penal. Bom, Vitor, eu acho que, sem me avançar muito, eu te passo a palavra para falar um pouco a respeito do acordo em si, e a partir disso a gente vai conversando, dialogando aqui com o pessoal. Ótimo, ótimo. As tuas considerações iniciais já deixam delineado, né, um, um túnel para a gente seguir aqui e com vários pontos para serem destacados. Bom, num ponto prático que eu digo, aliás, essa questão que tu mencionou do Sérgio Moro, que esses efeitos práticos, mas efeitos práticos para quem, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem, porque não adianta ter um efeito prático para beneficiar um dos lados, né? Que nesse caso, obviamente, seria a acusação, e deixar a defesa, enfim, o acusado completamente de escanteio por uma questão de números, né? E, bom, sem contar o desastre que foi por completo as 10 medidas anticorrupção, né? Então, a gente já tem um histórico bem ruim aí. Eu até falo, separei aqui um dos tópicos, é justamente para abordar essa questão do projeto inicial, né? Que era um plea bargain, né? Praticamente importado do direito estadunidense e já existia na resolução 181 do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público. Depois teve uma alteração com a resolução 183, que alterou a 181, mas lógico, é a resolução do Ministério Público, então os efeitos práticos, como tu mencionou, são para o Ministério Público e para mais ninguém nesse caso, né? Bom, com relação, então, já entrando daí no nosso assunto, eu trago aqui algumas inquietações, espero que consiga incomodá-los positivamente com isso, sobre a justiça negociada de um panorama geral no início. E antes de entrarmos, né, no acordo propriamente, eu acho que a gente tem que introduzir esses problemas que já se apresentam no nosso ordenamento jurídico há algum tempo. E eu acredito que um dos pontos nevrálgicos assim da nossa preocupação é justamente o quanto de negociação da pena criminal o nosso sistema vai admitir e vai tolerar, né? Sem haver um prejuízo na qualidade da administração pública e também sem haver o prejuízo em violação de garantias fundamentais, enfim. Claro que isso é uma inquietação que não diz respeito só ao acusado, mas a todos que trabalham com direito e principalmente ao Estado, que é quem tem o poder de fazer isso acontecer, né? O poder de penar nesse caso. E com isso me parece que a preocupação com relação ao acordo, ela necessariamente tem que ser prospectiva, ela tem que ser futura. Não adianta nós pensarmos somente no presente, porque senão a gente soluciona um problema atual e deixa os que poderão vir para depois. E isso acaba criando, como até o professor Jacinto menciona, uma coxa de retalhos, né? Já que no plano teórico da aplicabilidade de certos institutos, a solução para todos os problemas seria justamente essa. Mas quando são postos daí sim efetivamente em prática, bom, aí as questões começam a aparecer, né? E
é claro que eu me refiro aqui a uma preocupação futura, porque é preciso pensar a partir da nossa realidade social e não só da realidade social, mas também da realidade prisional, né? Que eu acho que é um ponto importante também. Dos erros que já foram cometidos com os outros institutos semelhantes que a gente tem, né? Que é com a banalização ali da suspensão condicional do processo, da transação penal, até da delação, que ficou muito conhecida, a delação premiada com a Operação Lava Jato, né? A ação Lava Jato. E porque não é suficiente, não basta a gente alargar os espaços de consenso sem que haja um plano do que está por vir pela frente, né? Não tem como. E outro ponto interessante a ser debatido, que eu acho que é a aceleração. Se a aceleração do direito processual penal ela pode ser levada ao extremo, a ponto de a gente ter no futuro uma pena sem processo e uma pena sem juiz, né? Que a gente se passa basicamente às vezes de juiz ao Ministério Público, né? E infelizmente na realidade atual, a qual a gente está caminhando, a resposta é sim, porque muito se salvou, como tu mesmo disse, né? Muito se salvou do projeto inicial, melhorou muito, mas a gente ainda tem muitos resquícios daquele projeto inicial que estão vigendo e aqui, quando eu digo que a resposta é sim, a primeira questão que me passa pela cabeça é que o papel do juiz, nesse caso, no acordo de não persecução penal, ele passa a ser de um mero homologador de acordos, né? Ele funciona vai funcionar basicamente como um setor de qualidade das decisões, em que a automatização vai acabar tomando conta, e isso é inevitável, a gente já percebe isso em outras situações práticas, por exemplo, com relação à decisão de recebimento de denúncia, né, que hoje é mais comum um recebimento do que um não recebimento. E isso eu até não tenho um estudo, arrisco aqui um... Nunca vi, na verdade, nunca vi uma decisão de não recebimento da denúncia. Exatamente. Isso é bastante, acho que é muito raro, e até, desculpa te interromper, até a gente Não, não imagina. tinha conversado, e esse ponto que você tocou é extremamente importante, porque o juiz, a acordo de persecução penal, eu não vejo com maus olhos o instituto, e acho que Uhum. é um caminho de volta, sobretudo nos delitos sem violência e grave ameaça, delitos de menor ou médio potencial ofensivo, mas o fato é que o juiz, a partir de agora, e conforme isso for se tornando uma realidade concreta no Poder Judiciário, ele de fato terá a sua atuação, o seu espaço de atuação reduzida, passando, como você bem mencionou, um mero homologador. E Uhum. mais, e eu deixo aqui até a título de reflexão e um parênteses, a gente abre uma grande lacuna ao debate em relação à possibilidade de utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário para fins decisórios. Uhum. Porque se o juiz pode ser um mero homologador do acordo de não persecução penal, se em 99,99% dos casos o recebimento da denúncia é algo automatizado, mediante despacho padrão, como a gente tem conhecimento para quem atua na prática, seja na defesa ou seja na acusação, é um despacho padrão. Então, por que é que não se pode utilizar a inteligência artificial? E a gente entra no debate a respeito de, sem querer fugir muito, a respeito de que o ato jurisdicional é algo inerente à condição humana. Ok, mas nesses casos de homologação do ANPP e de recebimento da denúncia ou dos despachos, há que se refletir sobre a possibilidade da inteligência artificial tomar conta, ou não. Bom, só fechar esse parênteses e te devolvo a palavra. Não, eu concordo plenamente, Anderson. E se já é difícil a gente ver uma decisão de recebimento de denúncia nas varas comuns, bom, na vara do júri, então, é algo que jamais vai acontecer. Porque daí eles estão ali sob o manto do indubio pro societate, né? Que é um princípio que, que é suficiente para qualquer justificativo. Bom, mas isso aí é uma questão para outro debate. E eu chamo a atenção que um dado que também já é bastante conhecido pela maioria dos estudantes, enfim, dos próprios advogados, nos casos da plea bargain, que é a proposta original do Sérgio Moro, nos Estados Unidos, por exemplo, 90% dos casos são resolvidos, solucionados, né, entre aspas, através do acordo, através da plea bargain. E isso aumenta ainda mais para 97% nos casos federais. Então, assim,
num primeiro olhar, pode ser que surta um efeito positivo, mas ao fim e ao cabo é devastador, é completamente deve ser completamente desconsiderado pelo processo penal algo que banalize a esse ponto. Porque a gente não pode deixar o poder de penar na mão do Ministério Público, senão o juiz perde por completo a função para a qual ele serve, que é justamente deixar com que o processo passe por um controle jurisdicional, que se submeta a limites de legalidade, né? E ali, obviamente, caso isso não ocorra, o atropelo de garantias fundamentais é inerente, é básico, né? E, portanto, aqui a gente tem mais um ponto, né, para chamar a atenção. Outra questão que eu ressalto é a questão da voluntariedade. Isso é um grande problema também, porque vem no caput já do artigo 28A, que é uma obrigação, né, que não é que pode, na verdade, ele deve confessar, né, o crime circunstancialmente, enfim. Então, essa obrigatoriedade da confissão, ela já vem desse discurso punitivista, que de imediato se socorre naquela alegação de que é voluntário, porque o acusado não é obrigado a aceitar o acordo. Bom, daí a gente volta, retrocede um bom tempo para aquela velha história de que a confissão é a rainha das provas, né, no modelo negocial. E vem como recusa toda evolução que a gente tem referente à epistemologia da prova no processo penal. E isso também é um desastre iminente. E, bom, eu não sei se para vocês isso causa estranheza, mas para mim sim, porque usando o exemplo que eu citei do plea bargain, nesse caso, a diferença na questão da voluntariedade, a diferença do Instituto com a tortura, trazido por diversos autores, ela não é uma diferença de gênero, mas sim de grau, né? Porque é basicamente uma tortura psicológica que pode ser feita, um overcharging, que eles chamam, de jogar a acusação lá em cima para conseguir chegar no limite que se espera. E isso se dá quando a gente parar e analisar basicamente o abuso que ocorre com relação à prisão preventiva, por exemplo, onde se corre um grande risco de ser utilizado o acordo como meio de coerção, como a gente também já presenciou na questão da Operação Lava Jato com relação às doações premiadas. E aqui é esse o ponto da tortura. Não quer dizer que, obviamente, eu não estou falando de uma tortura física, né, mas de uma questão psicológica, que daí a gente já pode trazer alguns exemplos. Por exemplo, a questão, o Guido Mantega, ele delatou para não ser preso. Antônio Palocci delatou para ser solto. E sem contar os diversos casos que foram presos para delatar. Então, é uma banalização por completo. E isso, inclusive, confesso por parte da acusação. Tanto é instrumento de coerção, que até teve uma notícia que foi vinculada em diversos jornais, diversos noticiários, onde dizia que para a força-tarefa da Lava Jato, a possibilidade da prisão após a segunda instância, ela é importante para estimular os criminosos a firmarem o acordo de delação. E daí é esse o Estado, né, que nós vamos confiar uma negociação penal, um Estado que se acredita, conforme isso foi dito pelo próprio procurador Manuel Pestana, que o passarinho para cantar precisa estar preso. Então, veja de onde nós partimos para se falar numa tentativa de acordo em que quem detém o poder do acordo, a discricionariedade do acordo, basicamente é o Ministério Público. Então, é um absurdo, né? Isso tem que ser muito bem limitado, porque senão a gente, como eu disse antes, a gente abre mão do juiz, deixa o promotor às portas do tribunal, fazendo de tudo o que bem entende. Agora, esse ponto da voluntariedade, eu acho que é extremamente crucial em relação ao ANPP, porque impede a gente não trate aqui de uma tortura física por razões óbvias, mas há uma tortura psicológica no sentido de, olha, se você confessar, e mais, há entendimentos de que essa confissão tem que ser dada de forma espontânea lá atrás, quando há prisão flagrante ou durante o inquérito policial. Mas ocorre o seguinte, a gente sabe que tem muitos delitos no Brasil que realmente tem a pena mínima ali inferior a 4 anos, mas que, apesar disso, as pessoas estão presas, como por exemplo, e aqui
A gente pode utilizar dois exemplos básicos. Por exemplo, um delito de receptação. Receptação de um carro. A pessoa é flagrada fazendo uso de um carro de marca que é produto de roubo ou de furto. Então, essa pessoa é autuada por receptação e é levada ao sistema carcerário, ela é presa e é levada ao sistema carcerário, e no sistema carcerário, daqui a pouco, se a pessoa tem algum antecedente ou já é reincidente, mas enfim, o fato é que se for reincidente, aí não cabe por razões do ONPP. Mas o Estado mantém essa pessoa presa porque ela não confessou o delito. Veja a problemática disso. Uhum. Presa em flagrante delito por receptação, é levada ao sistema prisional e no sistema prisional mantida porque ela não confessou a prática delitiva e não vindo a confessar, logo, uh, e aí há argumentos, decisões prisionais que eu já vi nesse sentido, de que, olha, em que pese seja um delito de menor potencial ofensivo, essa pessoa não falou nada, portanto, mantém ela presa. E a gente entra na questão da problemática. Tia, mas e se essa pessoa, então, tivesse confessado, o que abriria a possibilidade para a realização de ANPP, ela seria colocada em liberdade? É isso? Então o Estado mantém essa pessoa presa somente porque ela não confessou? E aí fazendo uma pesquisa aqui para a nossa live, tem uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes, do STF, que é referente ao acordo de não persecução penal, mas é num caso de tráfico privilegiado. E aí, além dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, também lendo aqui algum material a respeito do assunto, olha, a gente sabe, aqui, doutor Vitor, e os colegas que nos acompanham, que, que o tráfico, em regra, ele enseja prisão. É muito difícil você conseguir a colocação em liberdade de alguém que é autuado por delito de tráfico. Ainda que essa pessoa, ainda que se vislumbre uma posição pensando estrategicamente o processo, ainda que se vislumbre a possibilidade que essa pessoa, ao final, seja condenada pelo Instituto do Tráfico Privilegiado, que vai ensejar uma pena ser reduzida ao seu patamar máximo de 1 ano e 4 meses. Perdão, 1 ano e 8 meses, que é nos 2/3. Olha, fazendo essa redução no seu patamar máximo, significa, então, que há possibilidade de realização do acordo de não persecução penal. Veja, doutor Vitor Palestra nos acompanha. A pessoa é presa pelo delito de tráfico de drogas, o que é regra, que é a grande massiva massa do sistema prisional brasileiro. Pessoas presas por tráfico. Essa pessoa presa por tráfico. Ao final do processo, condenada e é reconhecido o Instituto do Tráfico Privilegiado. A pena é reduzida no seu máximo, ou seja, abre-se então a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal. Se lá atrás essa pessoa tivesse, então, confessado a prática, ou o Ministério Público tivesse ofertado o ANPP, significa que essa pessoa não ficaria presa por todo o tempo do processo. E aqui a gente fala tempo de processo, a gente não está falando em 15 dias, 1 mês, a gente está falando em meses e até anos. A gente sabe o quanto o Poder Judiciário brasileiro é amoroso, sabe? Então, ainda que a pessoa esteja presa, ela pode responder ao processo presa por 1 ano, 2, 3 anos, ainda que seja um fato sem muita complexidade, como é o tráfico. E aí que a gente volta, então, na questão da voluntariedade. Essa pessoa, ela é praticamente coagida ao Estado, o Estado mantém ela presa, porque se lá atrás ela tivesse confessado, seria possível, então, realizar o NPP, sabe? E por que se mantém essa pessoa presa, então? Sabe? Assim, é algo extremamente paradoxal, e que a gente se depara com essas situações na prática e fica se perguntando o porquê. É exatamente isso. E com todas essas colocações, a gente já pode perceber que, como tu disse antes, o Instituto, no caso de não persecução penal, é bom. Ele vem, de certa forma, para ajudar. Mas tem que ser dosado, tem que ser bem utilizado. Porque senão ele significa a destruição do processo penal, né? E isso, claro, a gente faz um comparativo com o plea bargain dos Estados Unidos, porque foi a proposta inicial aqui no projeto do pacote anticrime do Moro, né? Depois foi alterada a redação, enfim, mas
A proposta inicial era essa. E até as hipóteses de cabimento eram absurdas. E veja, eu chamo a atenção aqui justamente para essa similaridade. No plea bargain, quando foi implementado, as três principais justificativas para colocá-lo em prática era estar de acordo com o modelo, né, do sistema do processo penal deles, resultar de um ato voluntário e proporcionar a celeridade do ato. E exatamente tal como posto aqui hoje. Só que isso, no decorrer dos tempos, acabou sendo uma ideia ótima, enfim, cumprindo com o modelo acusatório, a obrigatoriedade de ser um ato voluntário, ainda rápido, né? E isso se deu porque o modelo americano também, assim como na Europa, ele criou um processo penal complexo, que, em razão do alto nível de garantias, enfim, ele acabou por se tornar um processo demorado demais. Então, se tentou criar a plea bargain justamente para acelerar o procedimento. E aí justamente entrou a negociação, né, porque tornou o júri impraticável. E com isso, eu quero dizer que, lógico, a negociação ela é boa, é possível, mas é problemática. Isso a gente não tem como negar. E tá aí, a gente tem aí diariamente o fracasso dos juizados especiais criminais, em grande parte, que mostram justamente a frustração que se tem quando busca incessantemente pela celeridade e pela eficiência. E aqui a celeridade e a eficiência, elas devem buscar justamente o equilíbrio dessa balança porque até inclusive alguns estados americanos retrocederam e voltaram ao julgamento singular, abandonando o júri e abandonando a negociação, porque não conseguiram chegar em um patamar nivelado de ter os dois e colocar os dois em prática e fazer com que fosse eficiente de um modo geral, né? E com isso eu acho que é necessário a gente atentar para o binômio do tempo do direito e o tempo da sociedade. Nem muito rápido, nem muito devagar. O direito precisa de maturação, o julgador precisa ter atenção nos casos, precisa analisar. E o processo, ele significa, tem que fazer jus ao nome, é o processo. É um procedimento, ele precisa de maturação. Mas, lógico, ao mesmo tempo, a gente não pode ter aquela demora na prestação jurisdicional que também se vê. Excesso de prazo em prisão preventiva, todas essas questões. E é muito fácil essa questão de implementar esses acordos quando prejudica o réu, porque é o que o povo acredita, né? O discurso populista vem disso. Então, facilmente é colocado, né, à disposição. E aí, outras inquietações que eu trago daí já sim com relação ao acordo é ser baseado na pena mínima de 4 anos, e isso abrange, eu acredito que cerca de 90% dos tipos penais previstos tanto no Código Penal como na lei extravagante, né, nas principais, como tu disse, na lei de drogas, na lei de armas, enfim. E outra que a negociação proposta, vulgarmente conhecido como pacote anticrime, ela é ampla demais. Ela admite negociação com base em qualquer pena. E daí vem essa íntima lembrança do plea bargain, né? E, Anderson, aqui a gente tem que lembrar também que não há uma garantia de fair play, né? Porque o acordo de não prescrição ele é feito com base no que a polícia e o juízo dão acesso para a defesa analisar. E aí, mas a confissão, o acordo em si, ele vai ser firmado pelo acusado, na presença do acusado, do Ministério Público e da defesa. Sim, mas é um problema que nós, advogados, enfrentamos todos os dias com, por exemplo, o acesso ao inquérito policial, né? Que, por vezes, é uma dificuldade de se ter acesso, de poder analisar os documentos que já estão postos lá. E aí, se alguém tem dúvida e acha que é um exagero, é só refletir o porquê que existe a súmula vinculante número 14, né, do STF, e um dispositivo do Estatuto da Ordem que garante ao advogado o acesso. Então, se esse remédio existe, é porque em algum momento teve que ser utilizado. E até hoje tem, né? Senão não haveria por que existir esses dispositivos. E, bom, eu acho que hoje a gente pode, sem pudor, dizer que o acordo, como está posto, ele prejudica o inocente, vai beneficiar inevitavelmente o culpado, com uma punibilidade branda,
e vai colocar todos em pé de igualdade, né? O que faz assim, uma seletividade da punição a quem quer, basicamente, né? Colocando todos em pé de igualdade. E inegável, né, nesse ponto, que a negociação com o autor do crime, aqui, toda a negociação feita com o autor de um crime, já eu falo aqui autor, já presumindo que tem a confissão, né? É o reconhecimento de uma incapacidade do Estado em investigar e punir, e produzir uma prova. Porque senão, qual é a razão do Ministério Público querer praticar um acordo se ele tem em mãos uma prova, tem em mãos tudo para poder conseguir uma condenação com uma pena mais alta? E aí, bom, isso de um apanhado geral e muito breve, né? Em razão também do nosso tempo, os principais déficits, os principais sintomas que nós temos com relação ao acordo de não persecução são, daí, inevitavelmente, a coação, né, os testemunhos falsos, alguma obstrução com relação a esses acessos, desigualdade de tratamento, obviamente, e até uma insegurança jurídica, eu diria, né? Porque é tudo muito novo, muito recente e inclusive a própria confissão, como a gente estava mencionando, a questão da voluntariedade. Bom, se o acusado aceita o acordo, é homologado, tudo certo, ele dá início ao cumprimento e, porventura, esse acordo venha a ser revogado em decorrência de alguma intercorrência, essa confissão já está sendo utilizada na ação penal, na denúncia, né? E também é outro problema que a gente encontra com relação ao acordo. Agora, deixa eu fazer o caminho inverso ali, quando você fala da falta de fair play em relação ao Ministério Público. Mas, Vitor, olha só, e se o meu cliente, e aqui é um questionamento tanto para a gente quanto aos colegas que nos acompanham, Uhum. o meu cliente, na verdade, tem intenção de realizar acordo de não persecução penal, preenche os requisitos legais, mas o Ministério Público deixa de oferecer com base ali no que consta no inciso 2, por entender que há conduta criminal habitual. Sim. O que penso eu é um requisito mal posto na lei. Muito, muito. É um requisito muito mal redigido, porque abre uma lacuna de subjetividade ao Ministério Público, e aqui fala o Ministério Público, não como um todo, porque na verdade é o seguinte, olha, determinado promotor ou procurador pode entender que a existência de um termo circunstanciado de 10 anos atrás significa conduta criminal habitual, significa que essa pessoa tem uma anotação criminal, mas outro procurador que talvez tenha uma concepção mais plana do sistema, que seja alguém mais voltado à defesa dos direitos e garantias fundamentais, entenda que uma pessoa que tenha nas suas anotações criminais 5, 8, 10 anotações, claro, que não sejam resultados de condenação definitiva, porque havendo reincidência não se pode falar em NPP, Uhum. mas que essa pessoa ela preenche os requisitos e há a possibilidade de realizar o acordo. Então é por isso que eu falo, me parece que se da mesma forma que há uma falta de fair play do Ministério Público de um lado, há também de outro quando o acusado, junto com a defesa técnica, tem interesse em realizar o NPP, tem interesse em realizar o acordo, e mesmo assim o acordo não é ofertado pelo Ministério Público com base nessa compreensão de que essa pessoa não preenche o que se chama de requisito subjetivo, Uhum. que é baseado a partir de uma compreensão de uma leitura do procurador, do promotor, enfim, a promotora, da procuradora, em relação ao passado, aos antecedentes, ao histórico delitivo daquela pessoa. Então, se de um lado nós temos o problema colocado por ti anteriormente, que é, de certa forma, a imposição de que confessa e vamos fazer um acordo, do mesmo lado nós temos, em alguns casos, a possibilidade de o Ministério Público simplesmente não oferecer, porque entende que naquele caso não cabe, apesar do preenchimento de todos os demais requisitos. E aí já entra o problema que o próprio Ministério Público está fazendo o juízo de valor, está julgando, né? Tu está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Acho que está tudo certo. Aí, voltou. Então, justamente isso, a gente cai num buraco sem fim, né?
a questão, bom, essa discricionariedade do Ministério Público está expresso na legislação, no caput do 28A, que ele poderá propor o acordo. Bom, isso é outro problema, porque fica ao bel prazer do Ministério Público, desses requisitos subjetivos, de um entendimento de cada promotor, como tu mencionou. Eu acho que essa é a melhor colocação que a gente pode dar aqui. Então, quando for do interesse do Ministério Público, o acordo será proposto. Mas quando não for, ele tem total liberdade para não propor. E mais um outro ponto, assim, sem fazer qualquer, digamos assim, crítica contundente à instituição do Ministério Público, não é disso que se trata. A gente está tratando única e exclusivamente do acordo na persecução penal e dos pontos positivos e negativos. Mas há também, penso eu, um outro ponto negativo que é referente à discricionariedade que é dada ao Ministério Público em se tratando das medidas acordadas, porque a lei fala ali em cumulativo e alternativamente, mas há um grande problema, sobretudo no último inciso, que é o 5 ali do caput, que diz o seguinte: cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, Sim. desde que proporcional e compatível. Ou seja, se o Ministério Público propor a pessoa que frequente um curso de artes cênicas, significa que, se o Ministério Público bater no pé que uma das condições do NPP é que a pessoa frequente um curso de artes cênicas por 6 meses, por um ano, significa que essa pessoa... claro, a gente está tratando aqui algo bizarro, algo surreal, simplesmente para dar um exemplo. Mas, por exemplo, se o Ministério Público, então, propor que essa pessoa pague além das demais condições, por exemplo, um crime de estelionato, a pessoa repara o dano, devolva o valor ali que foi objeto de estelionato à vítima. Mas ainda, o Ministério Público ainda pode propor prestação de serviço à comunidade, pagamento de prestação pecuniária e ainda, digamos assim, uma outra condição e bater o pé até o final dizendo que não, se não for assim, o Ministério Público não vai propor o acordo e não vai realizar o acordo. Eu até te interrompendo. Isso é extremamente discricionário. Exatamente, e o inciso 5 diz isso, né? Cumprir por prazo, aqui eu estou lendo porque são bastantes, tem vários incisos e parágrafos, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Ou seja, pode ser qualquer condição que o Ministério Público indique e que passe aos olhos do juiz homologador, ser proporcional ou compatível, né, com Vamos pegar o exemplo do tráfico privilegiado, que, no meu entendimento, conforme o entendimento já posto nesse judiciário, também em livros, há a possibilidade de realização de NPP. Então, o Ministério Público, com base numa situação de tráfico privilegiado, pode propor que essa pessoa frequente cursos direcionados a informar sobre os malefícios do uso de drogas. Mas se essa pessoa é usuária de drogas a vida toda e infelizmente foi autuado por tráfico, por algum erro judicial, por alguma polícia, enfim, significa então que essa pessoa será obrigada a frequentar por um ano, 6 meses, 2 anos, por exemplo, narcóticos anônimos, algo assim, contra a vontade dela. E aí a gente volta, puxa o gancho de novo na questão da voluntariedade, porque ela vai ter que cumprir de forma praticamente arbitrária e coercitiva algo que não é do interesse dela. É extremamente complexo, né? E a questão posta aqui, eu estou voltando ao artigo, a questão no caput, né? O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução, desde que necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. E aí o inciso 2 seria renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP. Ou seja, renunciar voluntariamente, bens eu até nem questiono, mas renunciar voluntariamente a direitos. Isso é outra barbárie que vem, que deixa de bandeja para o Ministério Público atuar como bem entende, né? E concordo contigo, não é uma crítica à instituição como um todo, mas que são coisas que são inevitáveis e que
na prática a gente vai se deparar e tem que ser trazido para o debate, inegavelmente. Eu tenho só mais um adendo a fazer antes de encerrar minha parte, né, e te devolver a palavra, que é com relação ao famoso Justiça em Números, né, que é divulgado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. É só uma pontuação a respeito dessas condenações, porque, basicamente, lógico, o acordo, quando cumprido, extingue a punibilidade. Mas se não vai ser usado daqui a pouco como número de reprimenda. Olha, nós conseguimos tantos acordos, tantas confissões, o acordo tem sido tem sua efetividade demonstrada. Bom, e aí entra o problema, que hoje a gente tem com justiça em números com relação às condenações e tudo mais, mas que pode se deparar e ser um espelho também no acordo, né? No exemplo de hoje, a gente tem, basicamente, decisões que são pautadas pela valoração da produção do juiz ao invés da qualidade das decisões. E isso também é uma questão que, no íntimo de cada um, serve depois para promoção, né, de cargo, enfim, para N coisas. E é justamente isso. É uma questão que não se tem mais a qualidade de decisão. Se tem uma quantidade de produção, um contencioso, né, acerca das decisões. E daí as minhas últimas colocações para causar aqui algum incômodo e um convite a vocês a estudarem sobre o assunto, enfim, é o fato de nunca ter sido feito, né, um estudo de impacto carcerário com relação à ampliação dos espaços de consenso, e como que um sistema carcerário como o nosso, eu acredito que eu posso chamar de medieval, digamos assim, vai lidar com isso, né? O custo médio hoje de cada preso, segundo o dado informado pelo CNJ, que eu também confesso não sei se é atual, mas é um custo médio de R$ 2.400 por mês. E aí, como é que a gente lida com isso se fosse na proposta, por exemplo, do Sérgio Moro? Então, são inquietações que precisam ser debatidas e trazidas aqui tanto para a prática quanto para o meio acadêmico, né? E agora, dando uma boa noite aqui, saudando também o nosso professor Fábio Faetti, inclui aí o direito à não autoincriminação. É exatamente isso. Exatamente isso. Foi o tema, inclusive, que o professor me orientou no TCC, né? É uma violação direta. A gente falou sobre isso antes na questão da confissão, e é uma violação direta. Inegavelmente, não tem... mas aquele problema que eu trouxe no início. Mas é facultado. O réu não é, o investigado, o acusado, enfim, ele não é obrigado a fechar o acordo. Sim, mas tudo bem. Então, se ele não fechar o acordo, ele vai responder por uma acusação exasperada ao máximo que puder, já que ele virou as costas para a possibilidade para a chance que o Ministério Público deu. Então, são as mazelas que a gente vai encontrar aí daqui para frente por um bom tempo, né? Nesse último ponto aqui, claro, tem outras considerações a fazer, mas a gente sabe que, infelizmente, a prática policial e prática do órgão ministerial, por vezes, um excesso de indiciamento e um excesso de acusação. O que isso significa? Por vezes, daqui a pouco, essa pessoa poderia realizar o acordo de não persecução penal. Vamos pegar aqui um caso de alguém que efetivamente praticou um delito e que talvez tenha interesse em realizar o NPP, mas em decorrência de um excesso vindo tanto do relatório do inquérito quanto na denúncia, há uma inicial inviabilidade de realização do acordo justamente por conta desse excesso, porque há uma denúncia, talvez por um delito qualificado que não seja qualificado, ou até por mais de um delito. Daqui a pouco uma receptação e associação criminosa. Vamos pegar um exemplo aqui. Qualquer. Receptação e associação. E aí você já parte da seguinte situação. Olha, isso inviabiliza a realização do acordo, quando na verdade se fosse só a receptação, somente o delito de receptação, seria possível realizar o acordo e encerrar imediatamente, havendo interesse de ambas as partes, havendo interesse inclusive da pessoa que é denunciada. Então,
Assim, eu não vejo, sabe, Vitor, com maus olhos, com totalmente de forma negativa a inserção do ANPP no ordenamento jurídico brasileiro. Eu não vejo um cenário, digamos assim, de terra arrasada. Todos os pontos aqui que foram pontuados por nós, acho que são extremamente relevantes, porque o ANPP tem pontos negativos, e muitos, mas também tem pontos positivos quando há interesse sobretudo da pessoa que comete um delito, que não quer ou que está preso, quer fazer um acordo logo para ser colocado em liberdade. E aí, claro, a gente tem a questão da voluntariedade, está tudo certo, há uma coerção psicológica nessa pessoa, e concordo contigo, mas também a situação de a pessoa não querer enfrentar um longo processo criminal, porque um processo criminal hoje de réu solto, a gente sabe que não demora menos de 3, 4, 5 anos. Uhum. E daqui a pouco a pessoa não quer ter a sombra do Estado, digamos assim, em cima de si, em decorrência de uma acusação criminal. Essa pessoa quer realizar um acordo de forma imediata para colocar um fim nesse problema ali. Então, também não vejo com maus olhos pensando por esse lado. Não vejo como algo cenário de terra arrasada, e também algo que vá diminuir ou inviabilizar ou encerrar ou terminar com a advocacia criminal, como alguns colegas colocaram quando quando surgiu a 3.964, a NPP. Eu acredito que o direito penal é algo que sempre será alimentado no sentido de que cada vez mais nós teremos novas figuras delitivas, cada vez mais, por consequência, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário e nós, advogados criminalistas, teremos trabalho. Tanto é que a gente tem agora algo que é cada vez mais crescente, que são os delitos cibernéticos, são os delitos cometidos pela internet, ou utilizando-se da internet, utilizando-se de dispositivos eletrônicos. Então, ainda que sejam inseridos no ordenamento jurídico institutos negociais tais como o NPP, não vejo de forma totalmente negativa, muito menos uma possibilidade de diminuição do direito penal, de uma diminuição de trabalho da advocacia criminal, algo nesse sentido, muito pelo contrário. E aí, volto a dizer, o direito penal ele é constantemente alimentado tanto pela criação de novos tipos penais, como pela constante aumento de criminalidade, sobretudo num país como o Brasil, que a gente vive aqui, preciso anotar, um país extremamente inseguro, que basta você botar o pé na rua que você sente a sensação de insegurança. Então, há sim pontos positivos, há também pontos negativos, mas não vejo como sendo algo que colocará fim ao direito penal ou à advocacia criminal. Como eu tinha até mencionado antes, eu acho que há que se ter aqui uma cautela, né? Lógico, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, quando bem utilizado, e aqui considerando todos os pontos que a gente mencionou, ele pode ser eficiente para o processo penal como um todo, pode desafogar as varas criminais, pode facilitar muito o trabalho de todos, quando bem utilizado. Mas eu acho que, havendo o abuso do Instituto, em violação de garantias, em violação de todos esses pontos que a gente mencionou, daí eu acredito que vai causar um grande prejuízo, né? Então, eu acho que tem que ser dosado, tem que ser bem utilizado de forma consciente, né? E sobretudo, com o amparo da Constituição. Eu acho que essa é a premissa básica do que o acordo tem que seguir. Falando em Constituição, nós temos um comentário aqui. Quem escreve é um promotor. Cuidado com a harmonia da NPP com o sistema. O nosso é inquisitorial e a NPP é de origem acusatória, instituto inconstitucional. Não quiser. Não sei se vejo como sendo um instituto inconstitucional, na medida que muito se assemelha com a suspensão condicional do processo, com a transação penal, que são institutos do Juizado Especial Criminal, que, por sua vez, têm vinculação ao texto constitucional. Uhum. Claro, aqui eu estou uma leitura bastante abrangente, de forma a dizer que não é inconstitucional, mas
também eu não sei se a gente não chegou num ponto em que institutos negociais, apesar de toda a crítica que deve ser feita, foi muito bem colocado pelo Vitor anteriormente, mas chegou num ponto que alguns delitos, algumas figuras delictivas precisam sim ser resolvidos por meio do acordo, sabe? A gente não Uhum. pode esperar que o Poder Judiciário resolva absolutamente tudo. Sobretudo, e aí volto a dizer, fazendo uma defesa aqui, de quem quer fazer o acordo, de quem eventualmente se envolve na prática delitiva e não quer responder ao processo. Uhum. E ter no acordo uma possibilidade de resolução imediata do seu, digamos assim, problema com a justiça criminal. Eu agradeço a colocação do Onésimo aqui também. Eu concordo com o Anderson, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? A gente tem pontos positivos, tem pontos negativos, é um instituto recente, é um instituto absolutamente novo, que com a redação inicial era um desastre anunciado, mas com as alterações feitas, muito já melhorou. Então, eu acho que a gente tem sim que caminhar aqui para um avanço da ampliação dos espaços de consenso, que isso é uma tendência inexorável, é, vai acontecer, né? E por isso a gente já fala de uma preocupação futura, uma preocupação prospectiva, porque tem que se trabalhar de uma forma cautelosa e garantir justamente que não que essa questão tutele principalmente os direitos constitucionais, né? E outra que a gente tem que aprender a trabalhar com ele, tem que debater ele, porque ele está incorporado na legislação. E isso a gente é recente, a gente não vai ter uma mudança tão drástica com relação ao acordo muito tão breve assim, né? Nós vamos ter que ir alterando os pontos que não se adequam ao ordenamento jurídico e tentar dar seguimento com a sua utilização, desafogando daí sim também as varas criminais nos crimes em que, como o Anderson falou, tenha interesse de negociar, seja possível e, sobretudo, seja garantido todos os direitos do acusado. Bom, em decorrência do tempo, Vitor, eu acredito que a gente Ah, sim. precisa encerrar aqui antes que o Instagram nos derrube, mas te agradeço muito, meu amigo, pelo debate, por essa troca de conhecimento. Acredito que foi bastante proveitosa. Uhum. Para mim foi importante, muito legal te ouvir. E agradeço aos colegas aqui presentes, quem nos acompanhou. E desejo uma ótima noite a todos e também a ti, Vitor. Renovando meu agradecimento. Te agradeço também, Anderson, agradeço pelo convite. É sempre bom a gente conversar e debater, principalmente num ambiente assim que a gente tem a amizade, né, e a questão profissional de colegas também, acima de tudo. Agradecer a todos que nos acompanharam, enfim, espero que a gente tenha conseguido abarcar todo ou grande parte do debate. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, até mais. Até mais.